Uma das coisas que eu consigo fazer é ficar 6 horas estudando sem intervalo. E isso, na minha opinião, é impressionante, mas há anos eu não faço isso. E o motivo é muito simples, mas infelizmente eu demorei muito tempo para entender isso. Entender o quê? Que maratonar os estudos não é estudar com eficiência. Eu não estava ok com a ideia de pegar uma informação, me esforçar para tentar aprender e na noite futura eu já ter esquecido de boa parte daquela informação. A famosa curva do esquecimento, mas é mais do que isso. Existe uma ciência, é claro, não está muito esclarecida, mas existe uma ciência de como que a gente pode estudar e lembrar das informações. Isso eu não sabia e quando eu descobri essas estratégias foi uma virada de chave muito importante para que eu estudasse o marketing, o inglês, o japonês e as outras coisas que hoje eu sei e os certificados que eu consegui. Nesse vídeo eu quero passar para você 3 estratégias para que você consiga memorizar melhor as informações e já fica aqui o meu aviso que essas técnicas funcionam e por mais que você sinta um desconforto ao usá-las, eu recomendaria que você force um pouquinho, pelo menos por uma semana, para você sentir e perceber que você está ficando um pouquinho mais inteligente. A primeira estratégia é uma estratégia chamada prática de recordação. Entenda o seguinte, estudante, a prática de recordação é você utilizar o autoquestionamento durante as sessões de estudos. Normalmente a gente vai passando parágrafo a parágrafo, videoaula a videoaula, minuto a minuto, e a gente nunca para se perguntar o que de fato a gente está aprendendo. O sistema que eu me acostumei a utilizar era aquele de estudar, depois fazer um bloco de exercício, depois estudar mais um pouco. Se você vê aquelas aulas antigas do Ferreto de matemática, você vai ver que ele tem uma aula de 30 minutos com exposição do material, e aí ele tem 2 ou 3 aulas sobre exercícios que caem em provas e em vestibulares. Mas se você quiser aplicar a prática de recuperação, você vai precisar, como autodidata, fazer algo um pouco diferente. O fluxograma, a sequência de ações que você vai precisar executar é a seguinte: primeiro, estude. Segundo, pause. E na pausa, responda questionamentos, faça questionamentos e depois continue estudando. Para deixar mais claro, se você no seu cursinho ou se você no seu estudo autodidata faz uma semana de estudos para que no sábado você faça uma sessão de exercícios, você vai mudar. Você vai fazer segunda, conteúdo, terça, exercícios. Isso na segunda semana. E na terceira semana você vai mudar de novo. Você vai fazer segunda, conteúdo, exercícios, terça, conteúdo, exercícios, quarta, conteúdo, exercícios. E na última semana você vai ter o hábito que eu vou recomendar. Isso é uma progressão, tá bom? Que é você pegar no meio da sessão de estudos, você estudou uma ideia, faça exercícios, autoquestionamentos sobre essa ideia. Depois passa para a próxima ideia. Adriano, mas não vai encher de questões, de exercícios ali? Vai, e é isso que você quer. Por que é isso que eu quero? Porque apesar de diminuir a sua velocidade de consumo de material, vai fazer com que você entenda cada vez mais, você domine, você controle, você se apodere das informações que você está estudando. Para ficar mais chato ainda, imagina você vendo esse vídeo aqui, aí eu falei blá blá blá, se pausa, ele falou blá blá, aí ele continua blá 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 blá, e aí você pausa, blá blá, é blá blá blá? Deixa eu voltar, blá blá blá, entende? É mais ou menos assim que você vai fazer. A segunda prática para que você consiga se lembrar do que você está estudando é chamada de prática espaçada. Você entendeu o que é essa prática de recuperação? E a prática espaçada é basicamente colocar um espaço de tempo entre cada prática de recuperação. Então, se você faz uma prática de recuperação agora, o exemplo que eu anotei aqui é o seguinte: você vai pegar, em vez de você fazer 90 minutos de videoaulas e 30 minutos de exercícios resolvidos, você vai fazer 30 minutos de aula, 30 minutos de exercício, 30 minutos de aula, 30 minutos de exercícios. E aí é aquela coisa que eu falei agora há pouco. Ah, mas vai diminuir a quantidade de material e vai aumentar a quantidade de exercícios. E é isso que você quer. Um exemplo que na época me ajudou bastante a entender esse processo é essa analogia que no estudo formal a gente tem um estudo meio que de escada, né? Você aprende A, depois você aprende B, depois você aprende C, depois você aprende o D. Mas o aprendizado otimizado para o cérebro, otimizado para a nossa memória, é meio bagunçado. É bagunçado entre a exposição do material e é bagunçado na resolução de exercícios. Como assim? Então, em vez de você fazer A, B, depois C, depois D, você faz A,
B, A, C, B, A, B, entende? É um pouco aleatório. Adriano, por que que é aleatório? É porque o cérebro, ele fixa mais as informações que, preste atenção, quando ele tentou se lembrar dessas informações, ele teve uma dificuldade. Então, se todos os dias você está estudando, você não está dando tempo o suficiente para o seu cérebro, olha o contraintuitivo, esquecer da informação. Adriano, esquecer é importante? É importante, pois quando você esquece, na próxima vez que você tentar se lembrar, você vai sentir um desconforto. Aí você vai tentar, blá blá blá, o que que era aquilo mesmo? Você vai fazer desenho, você vai fazer um mapa mental. Ah, não consigo. Aí vai fazer uma pesquisa. Descobriu a resposta correta, essa informação vai ser fixada na sua cabeça muito melhor. Essa dificuldade é importante, você precisa dela para que as informações sejam reforçadas na sua memória de longo prazo. A terceira estratégia que eu vou te ensinar a fazer é a chamada de prática intercalada. Mas antes de eu te explicar ela, se você ainda não curtiu esse vídeo, clique aqui no botão curtir, vai ajudar demais esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Então como é que funciona essa prática intercalada? A ideia aqui é que você consiga variar os problemas que você está tentando responder de forma a que você precise se lembrar da maneira como você resolve esses problemas. Como assim? Digamos que eu te ensine soma na matemática. Aí eu te ensino soma, eu te passo lá 30 minutos te explicando soma, depois passo uma lista de exercícios. Você responde e aí eu passo subtração. Aí eu te explico a teoria, depois passo mais 30 minutos de exercício. Em vez de eu fazer isso, o que que eu faço? Eu explico soma, explico um pedacinho, te passo uma lista de exercícios. Aí eu te ensino um pouquinho de subtração. E aí a lista de exercícios de subtração, ela está intercalada entre o que você aprendeu na primeira sessão de soma com o que você aprendeu de subtração. Aí depois eu te ensino um pouco de multiplicação, e aí na multiplicação vai ter uma lista de exercícios com soma, com subtração, com multiplicação. Me entende o que eu estou fazendo? Existe uma variação para que você consiga se lembrar, você reforce a maneira de solucionar esse tipo de problema, mas você não fique blocado naquele, eu aprendi matemática e agora eu vou fazer uma lista de exercícios de matemática. Agora eu aprendi português, vou fazer uma lista de português. O que você pode fazer é misturar tudo. Adriano, isso é muito difícil. Como que eu, como indivíduo, não sendo um professor, posso fazer isso? Existe um aplicativo chamado Anki. E o bom do aplicativo é que você consegue criar flashcards que tem perguntas e respostas e ele vai mostrar para você de maneira embolada informações que você deseja revisar. Então imagine a situação onde você coloque perguntas ali de todas as matérias que você está estudando e aí uma vez por dia você pode configurar melhor, mas uma vez por dia ele vai te mostrar a lista de flashcards que você precisa revisar. Então vai ter ali, se você separar por matérias, vai ter flashcards sobre matemática, flashcards sobre português. Mas o que eu estou te falando aqui é que você misture tudo. E aí você vai ter num único deck, né, um único grupo de flashcards, todas as matérias ali. E aí do nada você vai começar a revisar, aparece algo de português. Aí você responde, depois aparece algo de física. Aí você, nossa, eu estava pensando em português e agora física, como é que resolve isso aqui mesmo? E aí essa dificuldade vai fazer com que as informações que você aprendeu no passado não sejam esquecidas só porque você, no ensino normal, você fica 6 meses estudando algo, depois só vai estudar isso de novo daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, e aí você já esqueceu e tem que aprender novamente. Para não esquecer, você precisa intercalar, junto com as informações novas que você está aprendendo, informações que você aprendeu no passado. E aí, gostou dessas 3 estratégias para que você não esqueça o que você estudou? Eu ensino essas e muito mais na prática mesmo no curso Fórmula Habilidades de Estudos. Eu coloquei um vídeo específico explicando melhor sobre esse treinamento aqui na descrição. Clica ali e veja lá para você ser apresentado a esse mundo do autodidatismo, como que você domina o seu aprendizado agora e para sempre. Você pode aprender e aplicar essa semana nas suas próximas sessões de estudos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.